Quem não se planeja, planeja em falhar. Então, se você não está planejando o seu ano, a sua produção de conteúdo, com certeza está planejando falhar este ano na sua produção de conteúdo. Você pode dar sorte? Claro que a gente pode dar sorte, né? Pegou uma trend lá, fez alguma coisa, fez uma dancinha no Reels. Olá, você seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing para essa temporada aí especial de 2024. Sim, estamos indo para mais um ano de podcast. Olha só que beleza. Então, eu sou a Fernanda Del Jutsi e eu tô aqui com a minha co-apresentadora. Se apresenta aí, por favor. Oi, eu sou a Vanessa Alckmin, primeiro podcast do ano, né? Foi primeiro de 2024. Então já é o segundo ano de podcast nesse canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que de começo de ano tá todo mundo querendo saber sobre, não é verdade? Que é planejamento estratégico de conteúdo. Então, como que você faz o seu planejamento estratégico de conteúdo agora para esse ano novo, para 2024? Não tem um momento melhor para isso, né? Até porque a maioria das pessoas começa o ano sem planejar nada, né? Assim, é impressionante como as pessoas acham que conteúdo você precisa depender da inspiração ali. O que eu vou pegar o meu celular, o que eu vou postar hoje? Não tem estratégia, não tem nada. E assim, se você quer levar as redes sociais a sério, se você quer que seu negócio tenha sucesso usando aí os conteúdos, não tem jeito, né? Tem que planejar, então a gente tá no melhor momento do ano para fazer isso, né? Para pegar esse gás aí, que tá todo mundo cheio com as metas, né? Todo mundo animado. Então, bora planejar aí para colocar em prática em 2024 para fazer muito resultado aí mesmo com as redes sociais esse ano. Isso aí, Fê. Gostei de uma frase que você colocou aqui no nosso roteiro. Quem não se planeja, planeja em falhar. Então, se você não está planejando o seu ano, a sua produção de conteúdo, com certeza está planejando falhar este ano na sua produção de conteúdo. Você pode dar sorte? Claro que a gente pode dar sorte, né? Pegou uma trend lá, fez alguma coisa, fez uma dancinha no Reels e deu uma sorte de viralizar e atrair. Não sei, acho que não, hein? E atrair seguidores, né? Mas e aí? O que mais? A que custo? Sim. O que isso traz, né? Sem nenhum planejamento nem nada, o que você está realmente planejando? O que isso acrescenta no seu negócio, né? Sim. Esse é o ponto. E aí, o dia que você acorda inspirado, tem conteúdo. O dia que você não acorda inspirado, não tem conteúdo, né? Sua mensagem de marca é confusa. Então, o que? A gente podia enumerar aqui vários problemas dessa falta de planejamento, né? Mas em todos eles, a consequência é a mesma, que é você não crescer no seu negócio, você falhar no seu negócio, né? Ou não crescer apenas, mas diminuir também. Tem várias consequências que a gente acredita nessa falta de uma comunicação planejada, né? Todo negócio precisa se comunicar. Então, como que você se comunica? Um negócio físico, uma padaria ali que de repente nem está na rede social, ela tem uma comunicação. Ela precisa contar para as pessoas que ela existe, que aquilo é uma padaria, o que ela vende, o que ela faz. Existe uma comunicação verbal, não verbal. Todo mundo se comunica. E nessa era que a gente está vivendo agora de rede social, a gente traz essa comunicação para as redes sociais, né? Então, como que está a sua produção de conteúdo? O que você tem planejado? É isso que a gente vai te orientar. A gente quer te ajudar agora nesse episódio a pensar estrategicamente essa sua produção para esse ano de 2024. Exato, né? Porque realmente não tem como ser profissional, ter resultados financeiros mesmo, que é o que a maioria das empresas, eu acredito, eu espero que elas desejem conseguir através das redes sociais e não só seguidores, likes e compartilhamentos e viralização, porque isso pode ajudar, mas ele vai ajudar o quê? Que estratégia, né? Onde você vai chegar com isso? Que é o ponto aqui. Então, que a gente vai começar a detalhar. Então, já pega papel e caneta aí para anotar, porque agora a gente vai entrar no passo a passo mesmo desse planejamento aí de conteúdo para você fazer esse ano. Então, o primeiro passo, né, Fê? Qual que é esse primeiro passo? É definir os objetivos do seu negócio para esse ano. Então, você, como um negócio, como uma empresa, como uma marca, quais são os seus objetivos? O que você quer para esse ano?
Eu e a Fê, ali ainda em 2023, tivemos uma reunião, sentamos, conversamos, definimos as nossas metas para esse ano, os nossos objetivos, para qual caminho a nossa marca vai seguir. A gente teve isso claro. Então, a partir disso, a gente consegue criar um plano de conteúdo, estratégico de conteúdo, de comunicação, que vai embasar esse nosso planejamento central, né? Esse coração da empresa, esse coração do negócio. Por quê? Porque a gente não pode correr o risco de eu planejo A para o meu negócio, mas aqui a minha comunicação ela tá toda indo para o outro lado, tá indo para um B, né? Então tá coerente, o seu planejamento de conteúdo tá dando suporte mesmo, tá te levando para mais perto ou não, ou tá te levando para um outro lado, tá te puxando para trás, é condizente ou não é? Então a partir do momento que você estabelece esses objetivos mesmo, essas metas que você quer alcançar para o ano, aí sim você consegue pensar como que a sua produção estratégica de conteúdo precisa atuar para te ajudar, né, para te levar mais perto dessas metas e desses objetivos. E aí a gente tem uma forma, né, Fê? Uma maneira que a gente consegue pensar essas metas, principalmente metas que a gente está pensando no ano, né, para um ano inteiro, de uma maneira um pouco mais inteligente. Qual que é? Então, assim, a primeira coisa, né, a gente não vai falar aqui de planejamento estratégico de negócio, mas isso é algo que você também precisa ter pronto antes de começar a pensar no conteúdo. Então, foi como a Van falou, ano passado, né, porque quem planeja, se planeja com antecedência também para saber exatamente o que vai enfrentar no ano seguinte. Então, a gente fez aí esse planejamento estratégico, né, e os negócios organizados fazem, então fica a dica aí também, se você não fez, toma vergonha na cara e faça antes, né, mas como aqui a gente vai falar de conteúdo, a gente vai supor que você já tem esse planejamento estratégico, mas basicamente você vai precisar definir pelo menos 3 grandes metas aí pro ano seguinte, né, o mínimo. Na verdade, o ideal é que você tenha poucas metas e que essas metas, elas sejam extremamente específicas. Então, a gente gosta de seguir aqui na hora de pensar quais são as nossas grandes metas para o negócio, para o ano. A gente usa ali a metodologia da meta SMART, que o SMART, ele é uma abreviação para algumas coisas que essa sua meta ela precisa ter. Então, ela precisa ser mensurável, ou seja, eu preciso ter uma forma de medir que eu estou progredindo. Vou pegar uma resolução de ano novo muito comum aí que o pessoal fala assim, eu quero emagrecer. Isso é uma meta? Não, isso é um desejo. Uma meta não é, né? Porque assim, eu quero emagrecer. Quanto que você quer emagrecer? É um sonho. Ou seja, se você faz isso com o seu negócio, eu quero ganhar dinheiro, eu quero faturar, eu quero lucrar. Tá bom, quanto? Em quanto tempo? Investindo quanto? Qual vai ser a sua margem de lucro? Então, assim, tudo isso você precisa ter muito claro. Ou seja, você precisa que essa meta você consiga acompanhar o desenvolvimento dela, né? A evolução, para você saber se você tá perto, se você tá longe, e ao longo do ano você vai comprar isso. Comprar não, você vai acompanhar. Então ela precisa ser mensurável, que é o primeiro aí, a primeira letrinha do nosso SMART, óbvio, traduzida aí para português já, tá, gente? Então a segunda, ela precisa ser específica. Então eu preciso ter muito claro ali o que é que eu vou ter mais uma vez. Emagrecer ou faturar em 2024 não é nada específico. Então eu preciso detalhar. Ela precisa ser alcançável, ou seja, não adianta eu falar assim, então eu vou sair do zero e aí eu vou faturar 1 milhão no ano que vem. Sim, eu acho que só tem alguns gurus aí na internet que talvez venham com essa história, mas vamos combinar que não dá para acreditar que é possível, né, gente? Eu sei que, assim, venderam uma ideia de que, nossa, você vai ficar rico da noite pro dia. Não é assim que a coisa funciona, então ela precisa ser realista. Mais do que alcançável, ela precisa ser realista. Você precisa sonhar grande, mas precisa ser algo assim, tá bom, você quer faturar 1 milhão no ano? Você tem os recursos necessários para isso? Você tem as pessoas, você tem as ferramentas, você tem o conhecimento. Então, tudo isso você precisa fazer uma avaliação honesta antes de decidir qual que vai ser a sua meta. Isso a gente ainda está falando em termos de negócios, mas se você for desdobrar isso para o conteúdo, serve o mesmo princípio aqui do SMART que eu estou falando, tá? Ela precisa ser relevante, ou seja, vai fazer diferença realmente? Será que se eu falar assim, eu quero ano que vem, eu quero que a minha conta
no TikTok alcance 3 milhões de pessoas. Tá, mas o que isso vai influenciar no meu negócio? Eu vou ter mais clientes por causa disso? Eu vou conseguir vender mais por causa disso? Ou é só uma métrica da vaidade? Então, tudo isso a gente precisa avaliar para ver se é relevante realmente eu sair perseguindo um número, perseguindo algo, mas que não vai fazer a diferença nem no longo prazo, no curto prazo mesmo, né? Então, assim, ela é relevante? Legal, então é uma boa meta. E aí, por fim, o último aí dos nossas especificações da meta SMART é que ela precisa ser temporal, ou seja, ela precisa ter uma medida de tempo. Até quando? Vamos dizer que, não, tudo bem, eu quero aí os 3 milhões de views no TikTok. Até quando? Até o primeiro semestre de 2024? Até outubro de 2024? Até o final do ano de 2024? Então, até qual data eu tenho para alcançar essa meta? Então, tudo isso é uma meta. Ela precisa ter tudo isso. E aí, eu, sinceramente, indico que você trabalhe com poucas e boas metas aí pro seu negócio em 2024. 2024 e além, né? Porque quanto mais coisas a gente quer fazer, menos coisas a gente vai conseguir realmente alcançar. Porque o tempo e a energia que a gente tem são limitados. Então, assim, tenha certeza que você está indo na direção certa, escolha muito bem e foque nisso. Faça disso a sua obsessão e, óbvio, né, use aí esse acrônimo aí para te guiar, para saber se você tem uma boa meta ou não nas mãos. O que você precisa considerar também? O que deu certo? Então, seria um passo 2. Parar, sentar e entender o que deu certo, né? Vamos colocar no ano passado. Pode ser desde quando você começou até agora. Mas se você faz esse planejamento todos os anos, você vai fazendo esse trabalho de pensar o que deu certo e o que deu errado sempre, né? Então, pare e pense. No ano passado, ou até hoje, se você nunca fez um planejamento estratégico, você tem que pensar da sua vida inteira até esse momento o que deu certo e o que não funcionou tão bem assim para você. Então, a gente fala muito da famosa análise SWOT, né? Parece aquela coisa básica, ultrapassada, que a gente aprende em faculdade, né? E depois nunca mais usa. Mas não, eu e a Fê, inclusive fazemos muito, né, Fê? Na nossa agência, quando a gente recebe um cliente novo, né, quando a gente vai fazer um diagnóstico de marca para criar o guia da alma da marca dele, por exemplo, ou nas nossas consultorias, a gente sempre faz análise SWOT para entender esse diagnóstico, para entender qual que é o histórico. Uma ferramenta muito simples, né, Van? Ela é muito simples e justamente por essa simplicidade, porque ela funciona super bem, né? Então, exato. Façam. É clássica e indispensável, né, Fê? É indispensável com certeza, para a gente entender quais são as forças, quais são as fraquezas, o que a gente tem de ameaça, o que a gente tem de oportunidade de negócio. Então, você faz ali, né, a matriz SWOT, como muitos dizem, pegar papel e caneta. Hoje você consegue fazer isso até digital mesmo, existem algumas ferramentas que você consegue fazer, mas ter esse momento que você vai parar e vai pensar, refletir no interno e refletir também, pensar no externo, né? Aquilo que tem a ver com o seu negócio, que é algo que está ali completamente no seu controle, ou mais no seu controle, tem a ver com você, mas também o exterior, o mercado, as tendências, né? Hábitos de consumo, o que você tem ali que a gente também precisa analisar para trazer isso para dentro do nosso negócio. E também, outra coisa que a gente faz quando a gente está analisando deu certo, não deu certo, está funcionando, não está funcionando, é analisar a concorrência. Então, também para entender o que você fez frente à concorrência que está funcionando ou que não está. E aí, você está indo muito igual, você até hoje não entendeu qual que é o seu posicionamento, qual que é o seu diferencial, né? Como que você quer se posicionar como marca, qual imagem você quer que a pessoa tenha sobre o seu negócio como marca, para onde está indo esse mercado, né? Ou não, os concorrentes estão tentando te copiar, e aí... o que está acontecendo? Qual que é essa análise, né? O que existe hoje no cenário? Muitas vezes as pessoas falam de análise de concorrência no sentido de copiar concorrente. Eu vou ver o que o concorrente está fazendo para eu conseguir fazer igual. Não, a gente sempre fala da análise de concorrência para a gente conseguir um ponto de diferenciação. Não é também para sair falando assim, eu tenho que fazer tudo diferente dos concorrentes. Mas o que você consegue fazer de diferente, né? Nem melhor,
nem pior. Não é necessariamente isso que a gente busca, mas a gente busca a originalidade, a autenticidade, a diferença, como você consegue se posicionar de uma maneira diferente. E isso, a gente está falando de negócio ainda, mas isso vai refletir, obviamente, no conteúdo. Porque tudo, como a gente falou desde o começo, é um reflexo, né? Então, o que você quer para a sua empresa, o seu conteúdo precisa refletir a mesma coisa. E até o análise de concorrente, ela às vezes estampa uma hipocrisia assim na nossa cara, né? Porque você fala, eu não tô crescendo esse ano porque o mercado tá difícil. Aí você olha pros concorrentes, são todos crescendo, aí você já descobre onde tá o problema, que não é no mercado, não é mesmo? Então, assim, é uma concorrência, assim, eu não sou super fã de ficar obcecado com concorrência. Eu acho que você tem que olhar e tem que ver, claro, o que está acontecendo. Você não pode enfiar a cabeça na terra ali e fingir que não existe mais ninguém no mundo. Você olha, você vê, você avalia. Inclusive, é um bom parâmetro para saber o quanto você realmente está indo bem ou não, se você poderia melhorar, o que tem. Mas não é para criar uma obsessão, mas também não é para deixar para lá, né? Então, assim, é um bom senso aí, um jogo para a gente olhar de vez em quando, vamos dizer assim, né? Até porque uma boa concorrência também faz com que o mercado como um todo, ele melhore, ele cresça, né? Então é bom ter concorrentes. Se você não tem, se você tá nadando de braçada aí no mercado, talvez esse mercado não seja tão bom, né? Então, dê uma olhadinha aí nos seus concorrentes também, para fazer esse seu planejamento, tanto dessa parte mais de negócio, mais estratégica, como a gente está falando, como também do conteúdo, mas não copie o coleguinha, por favor. Não é uma boa, né? Aliás, assim, se você vai copiar o coleguinha, para que vão comprar de você, né? A gente sempre fala, se você vai estar copiando o que já existe, eu vou comprar do concorrente, né? Então, não se contente em ser uma cópia barata de ninguém. E isso acontece, né, Fê? Gente, em alguns nichos, e aí trazendo até, já trazendo esse reflexo em alguns nichos para a produção de conteúdo, a gente pode citar um exemplo, nicho de empreendedorismo feminino. Gente, tinha uma onda que era rosa e vermelho. Rosa e vermelho. Era todo mundo rosa e vermelho. Quando você recebe um conteúdo daquele no seu feed, você pode até saber empreendedorismo feminino, que é essa pessoa que fala. Mas o que tá falando de diferente? Qual que é a diferenciação? Né? Assim, tá todo mundo fazendo igual, óbvio. Um conteúdo não é diferenciado só pelas cores que você usa, né? Obviamente que não é uma marca, não, a gente cansou de falar sobre isso, marca não é logo, não é apenas identidade visual, mas uma pessoa começa algo, né, parece que dá muito certo, aí vem todos os concorrentes e olha só, preciso usar rosa e vermelho, e começa todo mundo a fazer igual. E aí o que você tem de, qual que é o motivo pelo qual as pessoas vão escolher você, né, que está aí no nicho de empreendedorismo feminino, e não outros 300 mil que tem ali, que está produzindo conteúdo. Que também estão usando o vermelho e o rosa. A mesma coisa. Não, isso é só um detalhe, né? Como você falou, não é a marca em si, é só um detalhe. Mas só para exemplificar. Então, se de repente você vem lá... Se você chega lá com uma cor diferente, você já vai chamar atenção. Você chega com azul, você fala, opa, né? Já é um pouquinho diferente. Óbvio, tem que ter uma justificativa para isso também, né? Não tô dizendo para... seja diferente só para ser do contra, não é isso. Mas, às vezes, você tá querendo... vamos pegar o setor de banco, né? Que veio o Nubank com um roxinho, com uma proposta que também era muito diferente do que existia em todos os bancos, que fique claro, não é só, vamos ter aqui uma paleta de cores que é super diferentona e é isso aí. Não. Eles vieram com uma proposta de negócio toda diferente e, claro, uma marca que também trazia algo diferente no mercado, que só tinha praticamente bancos ali com logo laranja, nem laranja, porque laranja também era só o Itaú, era muito mais vermelho, né? Praticamente todos os bancos antigamente eram todos vermelho, preto e cinza, e essas cores assim. Então, inclusive banco com cores vermelhas, né? Que coisa sugestiva, será à toa? Enfim, fica a provocação aqui, né? Pra pensar, né? Vou falar, não vou entrar em polêmicas, não vou entrar em polêmicas, nada é à toa, tá? Que fique claro, e marca nada é à toa, mas veio aí
o Nubank e trouxe uma proposta diferente em todos os sentidos, incluindo nas cores. Então, assim, legal, eles com certeza, para chegar nisso, eles fizeram uma análise de mercado. Então, olha, eu olhei e pensei, não, eu vou tirar da minha cabeça, eu não vou nem estudar a concorrência, porque eu sou muito bom, eu sou, assim, o alecrim dourado, então eu não vou olhar. Não, eles estudaram muito para, inclusive, encontrar as brechas, que é esse que é o ponto. Só que as pessoas estudam concorrente para copiar. Não, então, para copiar não. Para modelar. Para modelar. A Fê sabe é o novo copiar, modelar. A Fê sabe que eu adoro essa palavra. É o novo copiar. Mas enfim, né, em terra de internet isso se tornou muito comum mesmo, né, assim, se você vai pegar as grandes marcas pessoais ou marcas corporativas, elas são referências e é normal, né, porque se você tem alguém que está tendo sucesso, aí você vai tentar modelar vendo algo de fora, inclusive, né, fazer o famoso benchmarking, que também, o benchmarking também não é cópia, né, esse termo aí, mais um termo em inglês, que nada mais é do que você olhar as boas práticas e você adaptar para sua realidade. Não é modelar, não é copiar, né? Modelar seria isso, mas enfim, né? Seria isso. Modelar é o copiar limpinho, né? É o copiar limpinho, assim, tá tudo bem. Mas o Nubank, né, Fê? Ele tinha uma proposta, então ele analisa o mercado, analisa a concorrência nesse sentido de procurar as falhas, né? Qual que é a falha do sistema bancário brasileiro hoje? É a burocracia, é a distância, é a formalidade. Então, o que tem ali no mercado e na concorrência? Que existe um problema ali, né? Uma oportunidade que eu posso entrar com uma força naquilo ali, né? Então... Todo mercado tem. É esse tipo de análise. Eles entraram num mercado extremamente difícil e tiveram muito sucesso. O mercado bancário extremamente mudou o mercado, né? Porque depois, quantas vieram após? Então, eles mudaram o mercado mesmo. E aí a gente tem, então, Fê, a gente pode ir para um terceiro passo, que seria os projetos. Então, quais projetos a gente vai criar? Você muito bem disse sobre as metas, né? Então, como que a gente vai alcançar essas metas? Quais projetos a gente precisa criar ao longo do ano para que essas metas sejam alcançadas? Quais campanhas? No nosso caso, né, Fê, contando um pouquinho do que a gente fez mesmo com o planejamento para esse ano, a gente teve uma meta lá, por exemplo, a gente queria montar tantas turmas de mentoria, né? Na verdade, não, a gente tem uma meta de faturamento, né? A gente tem uma meta de faturamento mensal, e aí o que a gente vai criar ali de projeto dentro disso? Então, tem um projeto, a gente tem uma campanha para quantas turmas de mentoria no ano, como que isso vai acontecer, quais meses a gente vai distribuir essa campanha ao longo dos 12 meses de 2024 para que a gente consiga chegar àquela meta de faturamento, né? Então, a gente colocou uma meta ali, seguindo o SMART bem certinho, e aí a gente entendeu que para que essa meta fosse alcançada, a gente precisava de alguns projetos e precisava, ao longo do nosso calendário do ano ali, estipular algumas campanhas para a gente fazer isso acontecer e a gente conseguir chegar nessa meta. Sim, o projeto, só para deixar claro, é algo que no geral vai ter um começo e um fim, né? Então, por isso que ele é um projeto, ele não é uma rotina, que é algo que está sempre acontecendo. Então, eu vou olhar para minhas metas e aí, como a Van disse, como é que eu vou fazer isso aqui acontecer? Eu preciso garantir, eu preciso ter ações sequenciais também com datas, com planejamento, com responsáveis, com quais ferramentas eu vou precisar. Então, eu vou planejar tudo isso para conseguir alcançar a minha meta. Então, muitas vezes eu vou ter até mais de um projeto por meta. E tem uma meta de faturamento. Não vai ser só com um projeto que eu vou conseguir alcançar aquela meta. Então, talvez eu vá precisar de mais 2, 3. Aí vai depender muito também, óbvio, você vai ter que analisar o seu cenário, sua realidade, sua capacidade de produção, etc., né? O quanto que você tem de recursos para investir e tudo mais. Mas, basicamente, a ideia é que você tenha aí esses projetos, e algum desses projetos, eles podem ser campanhas. Então, a gente olha para o ano todo, olha ali para as datas, né? Vamos olhar
coisas que não estão no nosso controle, feriados, datas comemorativas, quais dessas datas vai fazer sentido eu fazer uma campanha ou não? Se eu vou fazer uma campanha de lançamento, por exemplo, de um produto novo, ou lançamento, né, aqui no meio digital, né, de infoprodutos, então eu preciso ter um tempo de preparo. Então eu já tenho que ter essas datas definidas logo de preferência um ano antes até, né? Mas enfim, a gente ainda está em janeiro, dá tempo. Então você vai olhar o seu calendário e aí você vai ver que eu quero fazer 2 lançamentos esse ano. Então eu vou precisar, eu preciso seguir determinadas etapas. Uma campanha ela vai precisar de ter 12 semanas no total. Então como é que eu vou distribuir essas 12 semanas ao longo do meu ano? Aí eu vou considerar as datas comemorativas ou não. A Black Friday é uma data que eu não posso perder. O Dia dos Namorados para o meu negócio ele é muito importante, então eu tenho que ter alguma ação. Então você vai olhar, vai fazer esse planejamento inicial, mas macro, vamos dizer assim, né, para depois ir definindo onde vai cada etapa, mas para saber como é que você vai navegar, o seu mapa do ano, né? Então, e também para intercalar os projetos, porque como eu disse, nem todos os projetos vão ser campanhas, mas você vai precisar colocar outras coisas em prática. Vamos pegar um exemplo aqui. Então eu tenho lá minhas campanhas de lançamento, mas eu também vou precisar criar um site para minha marca, porque eu não tenho. Então, esse é um projeto, inclusive um projeto que vai te demandar muito tempo do ano. Então, você também vai ter que olhar ali o teu planejamento e ver onde eu vou encaixar esse projeto, onde eu vou encaixar esse. Mais uma vez, de acordo, aí vai depender do tamanho de empresa, do tamanho de recursos que você tem. Então, às vezes você pode fazer vários de uma vez, às vezes você vai ter que fazer uma coisa de cada vez, mas enfim. É olhar ali para o macro, desenhar o teu mapa de 2024, sabendo que nenhum plano resiste ao campo de batalha. Então, é claro que a gente vai ter alterações ao longo do ano, por isso que a gente, inclusive, precisa fazer as revisões, né? Assim, eu tenho o plano de 2024 tá feito, agora seja o que Deus quiser, né? Assim, pronto. Ou então faz um plano e engaveta, lá no final né? de 2024. Nunca mais vê. Nossa Senhora, pra quê? Eu fiz certinho, viu, ideia meninas? É assim, você vai ter que fazer mas tá engavetado. Pois é. O planejamento de marca, que a gente nem tá falando aqui, porque isso aqui não é meta de 2024, isso é meta de vida, de negócio, né? A gente, assim, não faz nada, né? Como a Van já bem disse, né? Nós temos aqui, nós temos uma agência, né? Então, agência focada em branding e conteúdo. E por que branding e conteúdo? Porque a gente parte sempre de marca, inclusive para pensar negócio, porque posicionamento de negócio está totalmente ligado à marca, que está totalmente ligado à comunicação, conteúdo, qualquer tipo de comunicação, na verdade, né? Não só conteúdo. E sem isso a gente não tem um ponto de partida. Então a gente não sabe para onde a gente vai. Porque se eu decido que a minha marca vai se posicionar de um jeito, depois ela vai se posicionar do outro, isso muda todas as estratégias, inclusive, que a gente vai fazer ao longo do ano. Ao longo dos anos, na verdade, né? Então, porque uma marca não fica mudando o tempo inteiro. Então, assim, planejamento de marca é um assunto para um outro dia, não tá entrando aqui, mas a gente já tá pressupondo aí que você já ouviu a gente falar muito ano passado, porque a gente falou muito disso aqui, a gente já tá pressupondo que você já sabe que tem que fazer. Se não sabe, volta lá nos episódios anteriores, a gente tem 30 e poucos, né? Eu já nem sei. A gente tem 29. Passado, mas são muitos. Ou 30, a gente fechou com 30? É episódio pra caramba. Agora já perdi qual que é esse Por aí, episódio. mano. Acho que esse é o 30. Nova temporada, começamos do zero, brincadeira. A gente... É o episódio número 30 esse aqui. Mas a gente sempre perde a forma, conta. Assim, a gente já falou Se muito você assiste, você sabe que a gente perde a perde. conta. E a gente já falou muito disso, né? Também perdemos as vezes a contagem do número de vezes que a gente falou da importância de marca. Então, a gente já tá partindo do princípio aí que isso já tá bem claro, mas se não tá, volta lá, vale a pena. Inclusive, a gente falou, né, de tendências também para marca, para esse ano. Então, assim, assistam, depois que vocês terminarem esse aqui, quando vocês forem fazer o planejamento de vocês, assistam os nossos episódios, os 2 últimos do ano passado, sobre tendências. Porque aí vai ajudar muito a clarear e a criar o plano aqui, né? Porque aí você já vai saber o que está acontecendo no mundo. Então, olha, é isso aqui que vai funcionar. Então, eu já tenho um ponto de partida. E as campanhas, né, Fê? É interessante só a gente ressaltar que, por exemplo, se você, aí já entrando numa parte de conteúdo, se você tem campanhas específicas que vão acontecer ao longo do ano, óbvio que o seu conteúdo também precisa dar respaldo nisso, né? Então, a gente já começa a trazer o conteúdo para essa cena.
Vamos dizer que você vai fazer o lançamento, então, de um novo produto aí. Você tem uma marca de roupas e você vai fazer o seu lançamento de coleção outono e inverno. Você não começa a comunicar isso na hora do lançamento. Você vai começar a comunicar muito antes. Você vai fazer o aquecimento, você vai fazer ali, vai dar um teaser. Como se você fosse lançar um filme. Funciona do mesmo jeito. Então, a campanha começa muito antes, mas se você não planeja direito, aí chega na correria lá em cima da hora e fala, e agora, meu Deus do céu, né? E aí sai, pronto, aqui ó, nova coleção. Aí ninguém vê, ninguém compra, e depois você não sabe por que a sua estratégia de conteúdo nas redes sociais está dando certo, né? Não é porque a rede social não funciona, funciona. É o que eu falei mais cedo. Se tem gente que tá conseguindo, se tem empresas que estão fazendo e você não tá tendo resultado, adivinha onde tá o problema? Você não é um pobre coitadinho de ó céus, ó vida, nada dá certo para mim, não. O Instagram não tá implicando com você. Você não tá em Shadowban, não tá te boicotando, não tá acontecendo nada disso. Tem jeito. Essa é a boa notícia, tem jeito. E aí? E qual que é o próximo passo? A gente pode então entrar no quarto passo, que é entender quais são, definir primeiro, né, pra gente conseguir monitorar quais são esses indicadores de que a gente está indo na direção certa, né? Tantos indicadores também que a gente está indo na direção errada, né? Algum indicador que mostra ali, não, essa direção a gente está indo para errada aqui. Mas entender qual que é esse caminho. Então, se eu tenho uma meta de alcançar, vamos dar um exemplo. A gente tem uma meta de conseguir 50 mil seguidores no ano no Instagram. Suponhamos que uma marca tem essa meta. E aí já se passaram 8 meses do ano e ela tem 1.300. E aí? O que esse número diz pra... E aí trouxe um número que pode ser um número talvez um pouco mais por alto, né? Assim, só para ficar claro. Mas o número está mostrando que tem alguma coisa muito errada. No oitavo, você tem uma meta de 50 mil para dividir em 12 meses. No oitavo mês, você tem 1.300, tem 1.500. Tem alguma coisa acontecendo aí que está errado. E aí, o que é o grande problema? Você parar para prestar atenção nisso lá no final, né? Não, acho que temos um problema aqui. Mas você não definiu esses indicadores, você não entendeu como que você vai, o que você precisa criar ali, que vai te dizer, né? E aí, coisas práticas mesmo, que vai te dizer o que você tá fazendo aqui. Tá te levando mais para perto da meta ou já te levando para longe da meta, né? Por isso que é importante a gente ter muito claro qual que é a meta, para saber desdobrar isso. Então tá. Eu vou desdobrar eu vou ter indicadores que vão me mostrar se eu estou indo naquela direção ou não estou. Então eu tenho ali um tempo que eu tenho que alcançar aquilo, eu sei qual é o meu número, tá bom. Quanto que eu preciso fazer por semestre, por trimestre, por mês, por semana, por dia. E aí acompanhando ali é um painel de um carro mesmo, né? Então você tem uma viagem para fazer, você vai ter que olhar ali se o motor está esquentando, se você tem gasolina suficiente para chegar, se você está fazendo um bom uso dessa gasolina aí, né? O consumo dessa gasolina está adequado, se você vai ter que fazer uma parada para encher o tanque ou não. Então, seria basicamente você planejar uma viagem de carro e não considerar nada disso. Então, você vai ter que olhar, enquanto você está fazendo a viagem, depois que você definiu para onde você vai ter que olhar se você tem condições de chegar até lá, de fato. E se não tem que fazer ajustes, enfim. Então, esses indicadores, eles mostram se você vai ou não conseguir atingir essa meta. Até é muito comum a gente, no começo, principalmente se a gente não tem dados, a gente fazer umas metas assim, meio tirar da cartola, né? Então, que aí é nada realista. Isso, tipo a Dilma fazendo meta. Mas tudo bem, gente, é normal. É melhor isso do que nada. Né? Então, pelo menos, só não faça que nem a Dilma, porque a Dilma não definiu qual que era a meta. Ela só falou que quando chegasse lá, ela dá pra... Enfim, tem uma meta. Mas é normal a gente, às vezes, ser ou muito otimista ou um pouco pessimista e errar. E aí é o histórico também que vai te dizer depois, né, num próximo planejamento, se aquilo ali está coerente ou não. Ou se de fato você não está fazendo o que é necessário para alcançar, tá? Mas é normal a gente errar nesse começo, mas é melhor
ter alguma coisa para perseguir ali, um objetivo, do que não ter nada, né? Porque se a gente sabe que se você não tem objetivo nenhum, não vai sair do lugar. Você não vai se esforçar para fazer o que precisa. Você nem vai saber o que é que você precisa. E aí, às vezes, você coloca ali aquela meta também muito ousada, né? Então eu vou lá faturar 1 milhão no ano. Tá, mas aí você vai ter que desdobrar tudo. O que você precisa para faturar esse milhão? Que aí são os seus projetos. Cada um desses projetos também vão ter mini metas. E aí você vai acompanhar o andamento desses projetos para saber se eles estão te ajudando nessa meta, também com esses indicadores. Então, cada projeto vai ter um indicador específico, enfim. A ideia aqui não é a gente aprofundar num assunto, mas saiba que você vai ter que medir aí o seu progresso para saber se você está indo para algum lugar ou não. Feito isso, então, a gente pode entrar na estratégia de comunicação para o ano. E aí, como que a gente monta uma estratégia que ela simples e eficaz, né? Para esse ano que está começando, uma estratégia de comunicação. Primeira coisa é a gente entender para quem que a gente quer falar. Quem é essa pessoa que vai nos ouvir? Então, quais são os seus públicos? E aí, junto ali, amarradinho, a gente pode pensar também nos canais. Porque, por exemplo, é bem possível que quem vai te ouvir no TikTok, na sua produção de conteúdo ali no dia no TikTok, não seja a mesma pessoa, no geral, no todo, de um LinkedIn, né? Então, canais diferentes, eles, obviamente, isso tudo tá para com quem você vai falar, canal que você vai usar, né? O que você vai comunicar mesmo para essa audiência. Óbvio, a gente está falando desde o começo, tem que estar alinhado com os objetivos para você conseguir definir isso. Mas a gente tem que entender público e a gente tem que entender canal para que a gente possa estar super certos, né? Eu tô muito certa de que eu tô alcançando a pessoa certa, no canal certo, de acordo com o objetivo que eu tenho aqui, porque senão eu vou querer falar de mundo corporativo da maneira mais formal do mundo no TikTok, sendo que no TikTok eu posso estar falando para um outro público e aí vou querer fazer... Ou até para o mesmo, mas em outro formato momento diferente, né? Mas aí a pessoa vai querer fazer dancinha no LinkedIn, né? Não faça dancinha. Eu acho que é a segunda vez que eu cito dancinha. Não façam dancinha nem no TikTok. Vocês não precisam fazer dancinhas para fazer produção de conteúdo. A não ser que tenha a ver com a sua marca, né? Porque pode ser que a não ser que tenha muito a ver com a sua marca, né? Mas se não, você não precisa fazer isso. Então, você tem que, para saber se está compatível, se está coerente, a gente tem que entender público e a gente tem que entender ali, acredito que nem tem como separar canal. Qual canal que a gente vai atuar também? Qual canal que a gente precisa atuar para alcançar esse público? Sim. Como é que a gente descobre isso, né? Fazendo um diagnóstico de marca. Então, onde a marca está hoje, tem comunicação, não tem? O que ela tá, a comunicação está adequada? Eu estou ali com essa minha comunicação, eu estou conseguindo fazer com que a minha marca ela seja mais conhecida pelo público, que ela seja mais considerada, ou seja, que as pessoas realmente pensem em algum momento em comprar algo. Eu estou conseguindo fidelizar meus clientes, eu estou conseguindo construir uma boa imagem, uma boa reputação de marca, né? Como é que eu estou nesses 4 aspectos para saber o que também eu vou precisar trabalhar dentro da minha comunicação? Então, eu sou muito desconhecido ainda, então a minha marca eu vou precisar, não adianta nada as pessoas me considerarem, pouca gente me conhece, então eu preciso aumentar o meu alcance, eu preciso aumentar o número de pessoas que tem algum ponto de contato com a minha marca. Legal, então você já sabe uma direção, aí com base nisso você vai pensar nas peças mesmo, nas mensagens, primeiro que você vai como um todo trabalhar. E aí, depois que você define aí o que você vai enfatizar ao longo do ano, e mais uma vez, a gente vai acompanhando os números para entender se isso está fazendo sentido ou não. Então, eu vou pensar lá, nossa, esse ano eu vou trabalhar reconhecimento de marca. Mas aí pode ser que depois de 6 meses eu consiga bater a minha meta ali que eu tinha, do um alcance, o número de pessoas que eu queria alcançar. E aí, a partir de agora, eu vou fazer um novo diagnóstico e eu vou ver que, na verdade, eu preciso aumentar a minha consideração, porque eu estou alcançando muita gente, mas essas pessoas não estão comprando, então eu preciso trabalhar outras mensagens, tá? Então,
assim, você começa um ano com um cenário, mas você vai avaliando para ver se ele vai fazer sentido ao longo do tempo. E aí é que entra o diagnóstico, né? Que entra aí de você sempre olhar e acompanhar os números. E também, claro, não poderia deixar de ser, você precisa levar em consideração aí o seu a sua comunicação com base no seu guia da alma da marca, que é o seu planejamento de marca, que é o sua estrela norte, assim, para onde você está indo para suportar o seu posicionamento. Que é aí é o momentinho jabá, por quê? Porque é muito importante, não tá aqui à toa, tá, gente? Como a gente falou. Isso aqui é o que a gente faz para os nossos clientes que vêm trabalhar aqui com a gente. A gente faz todo esse planejamento mesmo, porque não tem como começar um bom trabalho sem fazer essas bases. E marca é o pilar do nosso trabalho de comunicação aqui, como, né, a gente tem uma agência focada em construção de marca nas redes sociais. Então, como é que eu vou comunicar algo que não existe? E aí é que entra o guia da alma da marca, onde você vai construir esses seus elementos de marca, que são 10, né? Na verdade, você constrói 9 para comunicar o 10º, que é, no caso, a comunicação mesmo. E então você tem algo aí que é o que vai se diferenciar dos concorrentes, que vai fazer com que as pessoas elas criem uma afinidade ou não, que é a marca. E é isso, né, Fê? Então a gente não começa um trabalho na nossa agência sem a gente primeiro criar o guia da alma da marca desse cliente. Porque a gente, o que a gente tá comunicando ali? Que tipo de conteúdo a gente vai produzir? Com qual objetivo? Por quê? Esse conteúdo tá levando o meu cliente para onde? Para ser entendido como, né? Para ser visto como ali no mercado dele. Com base em qual resultado de negócio que ele tem ali que eu estou criando a minha estratégia. Então a gente não consegue começar um trabalho de produção de conteúdo para um cliente dentro da nossa agência se a gente não tiver o guia da alma pronto. Porque a gente entende que o que precisa ser comunicado é marca o tempo todo. Se você faz isso para atrair seguidores, se você faz isso para se relacionar com os seus seguidores, para vender, em um aspecto ou outro, você está sempre comunicando marca. E dessa forma, né, e comunicando marca, trazendo o seu diferencial, o seu posicionamento, a sua personalidade, a sua própria história, a sua visão de mundo, pro que você faz, não apenas para o seu conteúdo. O conteúdo é sempre um reflexo. Então, trazendo isso tudo para o seu negócio, e acho que isso assim, é o que mais me encanta na nossa metodologia, é que realmente ela funciona, ela é o coração do negócio, né? E aí a gente entra com a comunicação para garantir que a marca não fique escondida ali, que ninguém conheça. Como que eu comunico esses atributos de marca? Através do 10º pilar da nossa metodologia, que é a comunicação. Mas isso tudo, né? Essa comunicação é só um reflexo, é só um outdoor, né, daquilo que a gente já definiu. Então tudo que a gente vai criar, tudo que a gente faz é sempre com base na marca. E se você ainda não tem construído, você precisa pensar a construção da sua marca para que você se comunique de forma eficaz dentro e fora da internet, para que você construa mesmo a sua marca e consiga comunicar isso com clareza para as pessoas. E se você precisa de ajuda e quer construir aí a sua marca por conta própria, a gente tem o nosso treinamento do Guia da Alma da Marca, que aí é onde a gente ensina exatamente o que a gente faz. E aí eu vou deixar o link aqui para você, se você quiser conhecer melhor um pouquinho mais sobre essa metodologia. A gente já falou muito aí em episódios passados, né, de cada um dos pilares. E aí esse episódio ficaria muito grande se a gente for entrar em detalhes. Então, entra no link, lá tem um vídeo explicativo de como que funciona, quais são esses pilares, enfim, tudo que você precisa aí para começar 2024 realmente tendo ótimos resultados com o seu esforço que você vai fazer, seja nas redes sociais, seja em campanhas, né, investindo em tráfego também, ou até para direcionar ali a comunicação de dos vendedores, da sua equipe de suporte, enfim, tudo que é comunicação, ele tem que refletir, todo ponto de contato que você tem com o cliente, ele tem que refletir a marca, e o guia garante que você consiga fazer isso, que você tenha realmente uma marca para ser comunicada, mais que um logo, mais que uma paleta de cores, e mais que um nome, é sentido, é o significado, que é isso que a gente considera aqui e a gente constrói, é significado. Então, marca é isso, tá?
E aí, aqui, ainda nesse item, então, além da gente definir público, canal, fazer um diagnóstico para saber qual mensagem que a gente precisa trabalhar melhor, a gente também faz uma projeção aí do investimento em mídia paga. Porque hoje, trabalhar com redes sociais 100% orgânico é basicamente você sair do carro, porque acabou a gasolina do carro, você ir lá empurrar o carro. Você vai chegar muito devagar. Ou melhor, talvez essa analogia não foi tão boa, mas é você ir de bicicleta quando você pode ir de avião. Então não é assim, até a minha mensagem está toda cagada, tá tudo errado, o meu conteúdo é péssimo, mas eu enfio dinheiro lá e aí eu chega nas pessoas. Aí é você rasgar dinheiro, não é isso que a gente está falando. Então é você fazer todo esse planejamento, você saber com quem você está falando, o que você vai falar. Aí sim você vê no orgânico aquilo que funciona melhor e o que não funciona e você coloca a sua gasolina lá, uma injeção de ânimo para fazer a coisa rodar muito mais rápido, para fazer com que as pessoas elas amadureçam mais esse nível de consciência, né, o nível de relacionamento que elas têm com a sua marca e acelere esse processo de compra por causa disso. Tudo isso a gente consegue fazer usando o famoso aí, o investimento em mídia, né? Alguns vão chamar de tráfego pago, mas de qualquer forma, não desconsidere isso do seu orçamento, ainda que ele seja pequeno. É importante hoje, se você quer jogar aqui o jogo das redes sociais, construir marca e vender na internet, você precisa ter um investimento mínimo nisso, né? Então, essa é a hora também para você definir ali o quanto que você tem de orçamento disponível para investir, né? E aí, pegando o gancho aqui, então agora a gente pode ir pro sexto passo aí do planejamento, que é literalmente, aí sim, que é por onde... Não, na verdade, nem é por aqui que às vezes que o pessoal começa, porque eles simplesmente vão direto na inspiração divina do dia a dia. Mas alguns começam por aqui, que já estão um pouquinho melhor. Vamos combinar que quem já tá aqui nesse passo, que é o sexto só para vocês verem, já tá melhor do que muita gente, que é a criação do calendário editorial de fato. Então, é o calendário das campanhas, ou seja, o que eu vou postar, o que eu preciso comunicar e o que eu vou postar dia a dia. Então, quem planeja isso aqui já tá um pouquinho melhor. Mas começa antes. Não começa por aqui. Antes. Começa como a gente falou, né, Fê? Porque não, isso aqui também fica Sim. perdido, né? Como você bem disse, né? Campanhas. Então, vamos citar um exemplo de uma campanha de lançamento de algo. Não precisa ser um infoproduto. Eu, por exemplo, eu acompanho uma influencer gringa que ela tá lançando um livro que chama Biohacking. Tem quase um ano mesmo. Na verdade, ela não tá lançando o livro. Ela não tá lançando o livro há quase um ano, não. Ela vem falando sobre isso. Ela vem falando, e aí ela mostra a transformação dela, e ela usa essa palavra, e ela fala. Aí ela tangibiliza mais esse conceito, o que isso significa pra ela, e ela traz receita, ela faz aquilo outro. Aí, de repente, ela tá lançando um livro sobre isso. E começou isso lá atrás, acho que não há um ano, mas no mínimo mesmo, assim, tranquilo, uns 6 meses, ela tá antecipando isso, ela tá criando esse movimento, cujo objetivo era criar este livro. E aí ela mesma disse que o livro sempre esteve na cabeça dela, né? Mas que ela também não vai parar no livro, então foi um começo. Mas ela tinha algo em mente, ela já tinha planejado criar algo e isso fez com que ela pudesse ali, 6 meses mais ou menos antes, já trabalhar a sua comunicação, trazendo isso, criando esse movimento. E que ela seja toda ligada, né, Van? Porque é a pior coisa que assim, a pessoa um dia posta o dia do índio, aí o outro vai postar não sei o que, aí você não constrói esse significado na cabeça da... Completamente aleatório. Você fica meio perdida, então ela posicionou, né, a marca dela, ela criou realmente um movimento, sabe? O que claramente a gente consegue perceber. Sim. Ela criou um movimento de marca, começou a engajar pessoas ali em torno de uma comunidade para trazer um produto que não foi lançado ainda, se não me engano. Na semana que vem ela vai lançar. Uau. E eu super com vontade de comprar, ainda não posso. É livro físico, não vou conseguir comprar agora, mas engajou, criou, sabe? E porque tinha planejado, ela conseguiu fazer uma campanha e começar a criar comunicação para que isso acontecesse com muita antecedência. Precisa ser sempre assim? Não, estou citando um exemplo, mas a gente tem campanhas, né? Você começa ali alguns dias antes, em fase de antecipação, aí você vem em uma fase de captação, dependendo se for uma campanha que você está lançando,
algo precisa captar as pessoas, né? E a gente vai criando comunicação para essas fases da campanha, para conseguir que cada fase corra, né? A gente consiga o melhor resultado em cada uma delas, pensando naquele resultado final, que é um resultado que você trouxe, que você precisa ali para o seu planejamento. Sempre com os indicadores, né? Sempre com tudo que a gente já falou aqui nos outros 5 passos anteriores, mas a gente consegue planejar isso. E planejar um mês de conteúdo, né? Você consegue planejar de repente até... Sim, e ter coerência, né? Não. Ter coerência na mensagem, que é muito importante, porque você não constrói marca se você não é coerente, se você não tá mantendo uma linha de raciocínio mesmo, né? Para comunicar, e se você não se repete, né? Que é outro fator que é muito importante. Exato. Que é você repetir a mensagem vez após outra também. Então, como é que você vai fazer isso se você não tem planejamento nenhum? No máximo, você vai criar lá um calendáriozinho editorial com as coisas legais que você viu, copiando dos outros ainda, né? Olhando só o que os concorrentes estão fazendo. E essa organização, né, Fê, ela resolve um problema que é muito comum, que é aquele problema do que eu posto. O que eu vou postar? Eu não sei, eu não sei do que eu falo. Total. Então, você não tem uma marca estruturada. Se tiver uma marca construída com o nosso Guia da Alma da Marca, você vai saber exatamente o que você precisa falar. Então, o primeiro passo. Mas as pessoas veem eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu posto, né? Eu acordei hoje de manhã e é agora. O que eu vou postar no meu Instagram? Né? Assim, o jeito errado de fazer as coisas. Então, a gente fala sobre o planejamento desse calendário, seguindo campanha, seguindo o objetivo estratégico da empresa, óbvio, seguindo a sua marca sempre. E dentro desse calendário, na prática, ali você consegue já planejar o seu mês, né? E deixando espaço ali. Surgiu algum assunto que está mais em alta, uma pauta mais quente que tem a ver com o seu negócio, né? Você precisa melhorar, então você está analisando esses indicadores e viu que o que você está fazendo ali agora precisa melhorar para que você consiga alcançar seus objetivos, para ter resultado. Então, criar este calendário, mais uma vez também não escrito em pedra, com esse espaço para que você consiga se movimentar e se adaptar e otimizando, sempre olhando para esses números, olhando esses resultados e otimizando isso cada vez mais. E aí, para isso, você precisa acompanhar algumas métricas, né, de desempenho. Métricas de desempenho por canal, então o canal está indo bem ou o canal não está indo bem, os conteúdos estão indo bem ou não estando bem, estão indo bem, né? Canal está crescendo, está diminuindo, como que tá ali engajamento? Tá gerando venda, né? Tá influenciando venda. Tá engajando, não tá engajando? Você consegue entender que tá chegando para você ali lead, né? Tá chegando contato, sim, vindo do orgânico, ou mesmo que seja do pago, né? Mas o que tá tendo de resultado? Conteúdo. Você tá sempre falando nas moscas ou não? Você tá vendo que as pessoas se importam, as pessoas interagem, né? As pessoas indicam para outras pessoas através de compartilhamento, ali nos comentários. Quais conteúdos estão funcionando, quais não estão, né? Para que você consiga fazer mais do que tá. As pessoas que consomem, ou melhor, eliminar o que não tá. As pessoas que consomem o seu conteúdo, elas te dão um feedback, elas falam, nossa, eu gosto tanto de conteúdo X, já aconteceu com a gente, né? Eu gosto tanto disso daqui que vocês fazem, que aí eu vi que vocês têm um curso do Guia da Alma da Marca, eu fiquei com vontade de comprar e comprei. Você tem esse feedback do seu conteúdo, né? O que as pessoas estão falando sobre? Então, definir quais são esses indicadores, a gente já falou, você precisa definir isso e fazer esse acompanhamento para garantir que o seu calendário editorial tá de acordo com isso. Isso aí. Mas eu não acredito muito também ninguém tá falando aqui para você planejar o calendário editorial do ano, até porque, né, seria um trabalho um tanto quanto demorado e, assim, com 99,9% de certeza você ia precisar mudar. Então, hoje a gente é muito dinâmico, não faz sentido. Faz sentido você fazer, mais uma vez, esse planejamento macro. Você pode definir, aqui, por exemplo, em dezembro eu vou ter lá, eu quero falar de retrospectiva, então você pode ter temas para os meses, mas ali o dia a dia você vai ter que ajustar, não tem como. Então, assim, a gente faz o planejamento mensal, né? Pensa no mês, para o mês seguinte, ou se é uma campanha já fechadinha, que às vezes vai pegar mais de um mês, vai pegar menos, enfim, né? Tem uma duração específica.
a gente já faz para aquela campanha. Mas mesmo assim tem mudança. Eu desconheço. Você lembra de alguma que não teve? Não existe, né? Não existe. Nunca existiu. Eu acho que dá até, né, teve. Fê? Dá até pra pensar, adaptação. assim, de trimestre em trimestre, talvez a gente, esse trimestre a gente tem tais campanhas, você consegue ter uma ideia daquilo, né? Agora, planejamento... Sim, mas... Não, o dia a dia ali, tipo, no dia tal eu vou postar isso e vai ser isso. Não é assim, né? Às vezes, não é assim, tem que rever, você precisa ir para um outro lado, muda tudo. E aí não adianta. Criou arte de 40 posts, gravou 40 vídeos, né? Escreveu 40 legendas e aí você já deixa agendado ali 40 conteúdos de uma vez. Às vezes vai mudar, você vai precisar mudar de estratégia, mudar de rumo ali. Então, realmente não é o ideal você se prender tanto assim. Sim. Não vale a pena. Assim, isso já funcionou no passado, quando a internet, a gente já está realmente aqui há muito tempo, né? Trabalhando com comunicação digital, não é mesmo? Né? 9 anos aí. Então, lá atrás dava para fazer isso, porque era muito menos dinâmico. Eu comecei com blog, então blog você conseguia, é muito pautado em palavras-chave, então você conseguia fazer esse planejamento até de um ano mesmo, mais 6 meses que seja, e você conseguia cumprir. Mas hoje, assim, redes sociais que mudam o tempo inteiro, toda hora tem uma feature nova, né, que a rede social lança, aí é interessante de você adaptar teu conteúdo para aproveitar. Ou é um assunto que surge e aí tá todo mundo falando, uma trend, alguma coisa assim. A gente também precisa saber surfar nessas ondas para poder pegar tração. Então, difícil mesmo, assim. Mas vale, pelo menos o planejamento de um mês que você consegue ir ali. Também tem alteração, não tem jeito, mas aí já pontual. É um número um pouco mais e vai realista, ser pontual, né? Isso. Aí já não há tanta mudança, porque também não dá para você, mais uma vez... Então, eu vou fazer conforme o dia ali, porque primeiro que você não se torna produtivo, né? Não tem como. E o ideal também é que se tenha um banco de conteúdos, né? Algo assim, deu alguma coisa errada, enfim, né? Às vezes uma coisa que era para ser produzida não ficou pronta a tempo, você tem ali uma carta na manga. Então, a gente também gosta sempre de ter um banco de conteúdo para recorrer nas emergências, né? Que, claro... Tá super alinhado com a mensagem de marca, pode encaixar dentro da estratégia que a gente está pensando ali para aquele período. Então, enfim, tem que ser flexível, tem que ser planejável e planejado. Planejável é ótimo. Tem que ser planejado e flexível ao mesmo tempo para dar certo hoje aí em 2024, né? E aí, para fechar, então, seria um 7º passo. A gente vai entrar com uma revisão. Então, mês a mês, revisar esse seu planejamento macro para garantir. Vocês viram que a gente está falando muito de analisar, de verificar, de definir indicador, né? Não apenas metas, mas indicadores também, de estar sempre olhando, de estar sempre com o olhar ali nos números, né? Sem apego também. O que é bom a gente falar, né, Fê? Às vezes a gente cria alguma coisa que na nossa cabeça é perfeito. Isso tá muito maravilhoso. E aí a gente pega um amor naquilo, né? E a gente tem que fazer aquilo acontecer. E aí todos os indicadores, todos os sinais, né? Existe muitos memes assim, né? Deus, me manda um sinal. Aí você toma um sinal na sua cara e não consegue enxergar porque você tem um apego. Não, é a piadinha do cara que tá no barco, né? E aí ele fala, Deus, né, me deu um sinal aqui que você quer. Aí ele manda, chega o helicóptero, chega um barco, um navio pra salvar o cara. O cara fala, não, porque Deus vai me salvar. Aí quando ele morre, ele chega lá no céu e ele fala assim, Deus, eu tava lá esperando você me mandar. Ele falou, te mandei helicóptero, te mandei barco, fiz um monte de coisa e você nada. Não, é exatamente isso. E a gente fica apegado, né? A gente apega aquilo, então a gente não quer mudar. Então tudo fica nos dizendo, gritando na nossa cara, piscando em neon que precisa ser mudado, mas a gente continua na teimosia e não faz aquilo. Então, revisar sem apego. O seu amor tem que ser amor ao resultado.
né? Então, ame o resultado, analise, revise, traga um olhar analítico nos números, né? O que aquele número está significando ali, para você entender o que você precisa mudar, o que você precisa continuar fazendo, talvez fazer muito mais, amplificar as coisas boas, né, que estão dando certo, mas também já identificar quanto mais cedo, melhor identificar o que não está dando bom, para que você consiga mudar a tempo e isso não vai afetar o seu resultado ali no final. Então, uma vez por mês, revisar esse conteúdo macro, mas a gente já disse aqui, né, campanhas, diário ali, você tem que estar de olho naqueles números, mas às vezes, em momento que não tem campanha, você vai parar uma vez na semana para planilhar isso, para olhar, ou 2 vezes na semana vai poder fazer essa análise, né? A gente sabe que a gente tem o ideal e tem aquilo que às vezes na rotina do negócio a gente não consegue fazer, acaba tendo que priorizar outras coisas, mas isso precisa ser prioridade também. Você trazer essa necessidade de olhar números, de revisar, de traçar e retraçar rotas conforme o lado que você está indo, um lado próximo àquilo que você traçou como objetivo ou um lado completamente oposto. Seja você o dono do seu negócio que tá fazendo o próprio marketing, seja você que é o dono do seu negócio e contratou uma agência ou contratou um profissional, seja você um profissional, então a galera que trabalha com social media tem a tendência assim, ou só olhar o número pelo número e não tentar entender o que aquele número tá querendo dizer, né? Quais são os ponteiros ali que precisam ser movimentados para que a gente consiga alcançar esse resultado. Então, sim, tem a criatividade, mas hoje você não trabalha marketing sem esse lado dos números aí, né? E principalmente quando a gente está falando de marketing feito no ambiente digital, que traz muitos dados. Não é para a gente se perder em um monte de dados que também não significam nada, mas sim aquele número ali, o que ele está me mostrando que eu preciso pensar de melhoria. Esse que é o grande segredo aí para você ter sucesso. E é uma bênção, e ao mesmo tempo que parece ser uma maldição, é uma bênção, porque você imagina como é que há pouco tempo atrás se fazia, as empresas investiam aí, ainda se faz isso, né? Mas fazia muito mais de fazer uma campanha, você planejar uma campanha enorme e colocar milhões por meses, e aí só para depois lançar e descobrir se aquilo ia dar certo ou não. Muito na sorte, ou às vezes pesquisa de mercado que nem sempre vão te dizer se você vai ter sucesso com aquilo ou não. Quando que hoje a gente consegue ali acompanhar dia após dia, a gente consegue agir para resolver um problema que às vezes está acontecendo, né? Ou evitar que esse problema fique muito maior. Então, é um lado muito positivo, né? Dessa mudança que a gente tem hoje. A gente precisa se adaptar, né? Enquanto profissionais aí dessa área, a gente precisa saber navegar nessas águas, né? Então, só para a gente recapitular aqui, Ivan, o que a gente precisa fazer então? Primeiro, ter um objetivo muito claro. Esse objetivo relacionado mais à comunicação, ele tem que estar atrelado a esse objetivo de negócio. E ele precisa ser, ou ali seguir os itens, né, da meta SMART, ele precisa ser mensurável, ele precisa ser relevante, ele precisa ser alcançável, ele precisa ter um tempo para acontecer. Então, tudo isso a gente precisa considerar na hora de fazer a meta. Aí, depois que eu tenho a minha meta, eu vou olhar para o cenário, o que aconteceu em 2023, qual é a tendência para acontecer em 2024, como é que eu estou internamente com relação ao cenário, então quais são as minhas forças e as minhas fraquezas. Aí depois eu vou olhar o cenário, então o que tem de bom aí pela frente, né, as oportunidades, o que pode ser uma ameaça, como é que eu vou me preparar para esse cenário, e depois segue aí, Ivan, qual que é o próximo passo, né? Depois que eu fiz a meta, e aí eu olhei para o que está acontecendo então, fora. Quais projetos a gente vai definir, né? Para que a gente consiga alcançar essas metas. Então, não adianta a gente, como a gente bem disse, ter um sonho de realizar alguma coisa, mas eu não, ali no dia a dia, eu não criei um passo a passo que vai me levar a alcançar aquele objetivo, a realizar aquele sonho. Então eu preciso pensar quais projetos e campanhas eu preciso definir ali, distribuir ao longo do meu ano para conseguir
fazer com que vire realidade o meu planejamento, para que ele aconteça de fato, os resultados cheguem, eu preciso definir indicadores. Então, quais são ali os indicadores no dia a dia? Quais são os números que eu preciso olhar para entender se eu estou indo para o caminho certo? E aí, continuo, né? Mantenho firme nessa direção, vou entendendo como melhorar isso, ou se eu estou indo para o caminho errado e eu preciso tomar uma atitude. Preciso repensar essa rota e trazer outros projetos, trazer outras campanhas, outras ações ali, né, diárias, táticas mesmo, para a gente conseguir um caminho que vá levar ao objetivo e não um caminho oposto. E aí, de quinto passo, a gente pode trazer aí sim a estratégia de comunicação. Então o quinto passo seria a gente agora sim pensar essa comunicação embasada em tudo que a gente já construiu nos passos anteriores, né, para reforçar isso, e mais uma vez sempre alinhada à marca. Então é esse símbolo, né, como que você quer ser percebido. A gente só acredita e defende com unhas e dentes uma comunicação que esteja abaixo do seu guarda-chuva de marca. E quando você faz esse trabalho de construção de marca, para isso a gente tem e indica a nossa metodologia do Guia da Alma da Marca. Quando você faz esse trabalho, aí sim você sabe muito bem o que você precisa comunicar. E aí, dependendo do que você traz no seu planejamento, a forma como você precisa comunicar isso, né? Então seria o quinto passo. O sexto passo é criar mesmo ali aquele calendário, e a gente falou para fazer isso, o indicado é fazer isso mensalmente, sabendo que a gente precisa deixar um espaço para trazer coisas que estão acontecendo, assuntos que estão acontecendo ali naquele momento, espaço para melhoria, né? Para continuar fazendo algo e reforçar algo, ou para parar de fazer algo, a gente precisa ser maleável nisso. E o sétimo é revisar também mensalmente esse planejamento, ver para onde a gente está indo, para não chegar lá no final do ano e pensar, ops, acho que não deu certo esse ano aqui, ou então novembro, meu Deus do céu, isso daqui não tá funcionando. E agora? O que eu faço para bater minha meta até dezembro? Não bate. Então seriam 7 passos. Não. Isso aí. Então a gente encerra aqui mais um episódio do podcast. Né? Aí, se você gostou, se você achou útil, além de colocar em prática, né, que é muito importante, deixa aqui a sua curtida pra gente, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você não tá inscrito, aperta o botãozinho vermelho, pelo amor de Deus, e se inscreve, não custa nada, você não paga nada, né? E aí você vai receber aí outros avisos quando nós tivermos novos episódios, e teremos toda quinta-feira, estamos aqui, né, agora para essa nova temporada aí de 2024, depois de um pequeno recesso, né, descanso, todo mundo merece, não é mesmo? Voltamos com toda. Então estaremos aí toda quinta-feira, firmes e fortes, para falar de marca, de social media, de conteúdo, de marketing e de alguns outros assuntos aleatórios que a gente sempre traz um pouquinho aqui no podcast, não é mesmo? Né? Que a gente gosta de bater um papo. Mas é isso, né, Ovan? E onde mais o pessoal consegue encontrar a gente? Então, para continuar conversando com a gente sobre isso tudo que a Febem disse, você pode nos encontrar no nosso Instagram, me chama de MKT. Você pode conversar com a gente nos nossos LinkedIns também, pessoais, Vanessa Alckmin, Fernanda Del Giudice. Você encontra a gente no TikTok. Você pode escutar esse podcast pelo Spotify, sabia disso? Você pode escutar ali também enquanto lava louças, enquanto vai para o trabalho ali no trânsito. Aqui em BH, o trânsito está ficando igual o trânsito de São Paulo. Então, nesse tempinho que você está no trânsito, não perca tempo no trânsito. Aproveite o tempo do trânsito. E nos escutando pelo Spotify também. E aqui também no YouTube, né, Fê? Aqui nos comentários. A gente está sempre disponível. A gente tá de olho aí nas mensagens que chegam. Inclusive, se você tem interesse aí em trabalhar com a gente em 2024, nós também vamos abrir a agência, a agenda da agência. Um trava-línguas. Trava-línguas aqui. É um trava-línguas. Então, a gente vai abrir também aí novos lugares para esse ano de 2024. Então, se você tem interesse, você pode entrar em contato, né, por todos esses canais que a gente falou, mas também tem o contato @mechamademkt.com,
para caso você queira aí nos contatar e saber um pouquinho mais de como é que funciona os nossos serviços, né? Também a nossa consultoria de marca. Temos o Guia da Alma da Marca também, enfim. Tem soluções aí para todos os tipos de negócios, né? De todos os tamanhos. E é isso aí, então, né? Fechamos aí com este jabá, primeiro jabá de 2024, porque, claro, né? A gente também vende, né? Nós fazemos conteúdo. É só o primeiro jabá do ano. É só o primeiro. A gente não faz muito. A gente entrega todo o ouro aqui, toda quinta-feira. A gente, literalmente, quem acompanha sabe que a gente traz, assim, conteúdo fresquinho de bastidor. Você não guarda a gente tá nenhum sempre segredo. antenado com tudo que tá acontecendo, né? Porque faz nenhum. A gente não guarda pra gente, tá? Talvez isso mude, né? Que nós estamos muito generosos. Não é mesmo? Então, é isso. O link tá aqui abaixo para você conhecer o Guia da Alma da Marca. E se inscreva no canal. Sim, inclusive vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Até a próxima quinta.